Imigrar não é algo simples, mas a Gondim Law conta com um time de advogados experientes e licenciados para te ajudar nessa decisão. Estamos aqui para resolver sua situação imigratória através de Green Card por trabalho, família, asilo, investimento e habilidades excepcionais. Fale com quem tem credibilidade e confiança. Gondim Law. Aqui o seu sucesso é a nossa meta. Agende agora mesmo a consulta pelo site www.gondimlaw.com. Olá, seja muito bem-vindo ao Imigração com Marcelo Gondim. Nós estamos ao vivo agora, são 8 horas e 21 minutos. O Marcelo já está aqui comigo para a gente começar esse programa que acontece toda quarta-feira para a gente falar sobre imigração e tirar suas dúvidas. Como é que você participa? Mandando as suas mensagens através das nossas redes sociais. E você sabe que você tem o nosso Premium Processing especial lá no YouTube, que você pode mandar o seu superchat e passar na frente das pessoas. Então aproveite para chamar todo mundo, porque o programa está começando agora, vai até um pouquinho mais tarde e a gente vai tirar as suas dúvidas. Hoje a gente só sai daqui a hora que acabar tudo, lá pelas 10, 11 da noite, disse o Marcelo, e é o que a gente vai fazer. A cara do Marcelo agora já disse, será? Não, tá bom. Calma aí. Marcelo, primeiro, boa noite. Mais uma quarta-feira. Boa noite. Esses últimos dias têm sido bastante agitados, né, Marcelo? Mas nada demais acontece em imigração. Agitado para quem está colocando processo, esperando que as coisas não aconteçam, aconteçam agora, enquanto a gente tem ainda um governo democrata por aí, né? As coisas estão meio assim, não tem nenhuma novidade e não devemos ter mesmo nesses próximos, não digo 2 anos, que já está mais para o meio do ano, mas a final desse ano e o outono todo não vai ter nada praticamente, a não ser que tenha alguma medida provisória que o presidente Biden possa implementar. Pelo Congresso eu não espero nada, com os republicanos tomando conta da Câmara de Deputados, não espero nada. Essa semana eu dei aquela notícia falando que os republicanos estão apresentando várias emendas que têm inclusive apoio bipartidário para trabalhar na fronteira sul, mas quando se... Ah, não, vocês aprovem com a gente lá o que a gente está pedindo para a fronteira sul, que depois a gente aprova a reforma. Mas essa reforma não vai vir, porque é desse jeito que funciona, né? Política, né, Marcelo? Infelizmente. Fazer o quê? Bom, quem está em casa pode mandar então a mensagem, a gente já tem gente aqui, a gente já tem pergunta, já estão mandando e a gente vai já respondendo você. Olha só, o Marcos Matos, ele dá boa noite, Paulo, doutor Marcelo. Eu sou residente permanente, eu estou aplicando para minha filha de 15 anos na categoria F2A. Caso enviado e recebido pela imigração em 3 de fevereiro de 2023. O Visa Bulletin de abril de 2023 atinge os casos enviados anteriores a essa data. Ou ele é válido somente para os casos enviados posteriormente a abril de 2023? Ou seja, novos casos. Ele está com dúvidas sobre o Visa Bulletin, Marcelo. Bom, aquela data que está no Visa Bulletin é a data até onde os processos vão ser aceitos. Qualquer coisa que começou depois daquela data não vai poder ser aceito para entrar com a fase do ajuste de status ou processo consular ou até mesmo para fazer o Green Card no final, né? Agora, lembrando que na categoria F2A está current ainda para entrar com ajuste de status, mas não está para receber o Green Card. A data está no ano 2000. Então, de qualquer forma, ele tem que esperar novos Visa Bulletin para ver se essa data vai andar, né? Então, só para a gente explicar para quem está em casa, que não é só para esse caso dele aqui do F2A, todos os processos têm lá no Visa Bulletin a data. Aquela data é de lá para trás, né, Marcelo? Somente os casos que começaram antes daquela data podem ser servidos agora. E aí, no caso, para troca de status, para ser mais exato, né? Ou começar o processo pelo NVC. E a data final é para receber a entrevista final, o Green Card, o que for o ato final do processo. Ok. Mito, 3M é o nome dele. Gostaria de aplicar por EB3. E aí ele explica a situação. Porém, eu entrei pelo caminho da roça. Eu morei aí nos Estados Unidos 9 anos. Só que já tem mais de 10 que eu vivo aqui no Brasil. Será que eu tenho chance? Muito obrigado pela ajuda, doutor Marcelo e o senhor Paulo Sérgio.
Chuva de bênçãos em suas vidas. Obrigado, viu, o Mito 3M. Mas e aí, Marcelo? Interessante que ele falou do caminho da roça, né? Ela entrou pela fronteira, né? Ok. Eu achei engraçada a forma que ele falou, só isso. É. Então, veja bem, então nesse caso aí, se ele ficou aqui 9 anos e saiu, já está 10 anos no Brasil, então não existe mais o castigo, né? Se ele não tem um outro castigo qualquer, era só a presença legal da primeira entrada, nesse caso ele poderia sim se legalizar. Agora, a grande pergunta é, quantas vezes ele foi apreendido na fronteira? Porque se a pessoa tenta entrar, é apreendido, deportado e volta de novo, aí já pega o castigo Então, permanente, né? eu Ou acho, permanente. Marcelo, pelo que ele explicou, ele deve ter entrado uma vez só, viveu 9 anos aqui, depois saiu e voltou para o E Brasil. saiu. Bom, é. Eu gosto sempre de falar, porque às vezes, mesmo que não seja o caso dele, serve para outros. Mas Sim. o caso dele parece que é assim realmente. Entrou, passou 9 anos, saiu, passou 10 anos fora agora e quer aplicar para um processo de green card. E no caso, vai ser aprovado sim. O problema de você ter passado. Não conseguiria, por exemplo, um visto de estudante, de turista, não deve conseguir. Mas o green card consegue. No caso é o EB3 e tem outras opções também, de repente, que ele acaba se encaixando, né? Exato. Então tá. Olha só, você que está assistindo a gente agora aí, aproveita para mandar sua mensagem, aproveita que está começando agora, então dá para você pegar ali os primeiros, isso é muito bom. Em qualquer uma das nossas redes sociais, você manda a sua pergunta e o Dr. Marcelo responde aqui. E se você quer cortar a fila, você pode fazer o seu superchat lá nos canais do YouTube, simples assim. Aliás, são duas coisas, né, Marcelo? Premium Processing e também a questão do mandato de segurança, né? Só que o mandato de segurança é uma coisa mais direta para determinados casos muito específicos, né? Mandado de segurança geralmente é usado quando o governo não age e deveria agir em algum processo. Por exemplo, casos que a gente pegou aqui vários, teve uma entrevista lá de caso de casamento e passaram-se meses e a imigração não adjudicou o caso depois da entrevista. Então eu entrei com mandado de segurança, logo que a imigração foi citada, já aprovou o caso e já acabou tudo. Mesma coisa também aquele 824, que é o processo que você manda para o processo para o caso aprovado ser transferido para o National Visa Center. Está demorando muito a ação do mandado de segurança, a imigração então aprova o 824. Então, sempre que tem um mandado de segurança, eles preferem fazer o que você quer, que já era para ter feito, do que justificar um atraso que não tem como justificar. Como é que chama mesmo no advoguês aí o mandado de segurança? Em inglês é Mandemos action. Mandemos action, é isso aí. Uhum. Mandemos agir aí, né? Mandemos agir aí, governo, por favor. E eles cumprimos, né? Exatamente. Camila Zamarian. Aliás, desculpa, eu estou lá embaixo, estou vindo aqui. Vamos lá. Michel Eustáquio. Boa noite. Se aplicar para o EB2NW consular, depois de aprovado o I-140, eu posso viajar para os Estados Unidos e voltar para a entrevista? Vir para os Estados Unidos, passar todo o tempo aqui, depois voltar só para a entrevista? Pode, né? Agora tem que passar aqui o tempo sem ficar fora de status, né? Aí ele consegue, entendi. Aí não tem erro nenhum, não. Olha só, o Carlos Almeida. Boa tarde, doutor Marcelo. Surgiu alguma possibilidade para enfermeiro sem status solicitar o EB2? Não, continua as mesmas coisas de antes. Tem que ter um parente qualificante para fazer o waiver, senão não consegue fazer a parte final do processo, a parte do ajuste de status ou o processo. Esse não consegue de qualquer forma, mas não consegue fazer o processo consular. Tá. Vamos lá então, Jerusa. Camila Zamarian. Agora sim é Camila. Boa noite. A imigração afirma que enviou a documentação pelo correio, mas eu nunca recebi o I-140. Eu estou aguardando o resultado do RFE há mais de 1 ano e meio. O que eu posso fazer? Ela agradece, Marcelo. Pode entrar, fazer aqueles inquiries, né? Para avisar eles que eles estão passando do prazo, né? No caso. E até pedir para mandar. Às vezes você pode pedir para escalar para um oficial que chama de Tier 2, quer dizer, o segundo nível. E esse oficial às vezes consegue mandar por e-mail o documento que você nunca recebeu. Tá aí, Jerusa Barrim. Eu sofri um crime nos Estados Unidos, mas eu não fiz o boletim de ocorrência. Hoje eu estou no Brasil. Tem como eu fazer uma denúncia hoje na polícia daí, através de um advogado que esteja aí? Olha, eu vou dizer que sim,
mas teoricamente, porque na prática vai ser muito difícil isso aí, mas teoricamente poderia ser feito, sim. Por exemplo, em Orlando você consegue fazer, porque eu sei que em Orlando tem a delegacia. Como é que fala? Tem a delegacia digital. E aí você pode fazer o BO diretamente online. Faz o BO lá direto, né? Você faz Exatamente. ali. E eu acho que isso deve ter também em algumas cidades. Não é nem questão Mas de aí vai ter um estado, né? problema, né? O problema é que a pessoa não tem, na hora de provar que colaborou ou vai colaborar com as autoridades. Se você não fez nenhum BO na época, então você não colaborou, né? E Entendi, faz depois como é que sentido. vai colaborar se você não está aqui? Então seria mais difícil isso, né? Claro, o Visa poderia pegar um visto do consulado, vir para cá, mas leva tanto tempo. Aham. Então, isso aí pode cair na cabeça do oficial de imigração. Você pode dizer, não, mas se tiver alguma coisa de testemunhar, eu vou aí, me dá um visto especial que eu vou aí e tal, mas também Tem teoricamente, muitos pormenores nessa história aí, né? tem muitos pormenores, exatamente. É. Então tá, olha só. Vamos lá. Gleice Araújo, EB2NW. Se for aplicado dentro dos Estados Unidos antes do I-140 ser aprovado, existe a possibilidade de recebermos o Combo Card ou não? Ou somente quando o I-140 for aprovado mesmo? Não, pode receber. O 140 não está vinculando a permissão de trabalho, a não ser que seja negado, aí cai o 485 e cai também a permissão de trabalho. Mas a permissão de trabalho não depende de aprovar o 140. E você que está assistindo a gente, aproveita para mandar mensagem. A gente está recebendo aqui, você manda mensagem, a gente manda para o Marcelo aqui. Pode mandar em qualquer uma das redes sociais, a gente está esperando a sua participação, porque aqui é assim, você participa e você é atendido mesmo na sua pergunta. Um detalhe muito importante, você vê que a gente está colocando aqui algumas perguntas, quanto mais detalhe você der, né? Claro, não precisa contar tudo também, tem coisa que a gente não tem que abrir assim, e não é uma consulta que você está fazendo. Mas quanto mais detalhe você der, de repente vai servir para outras pessoas que estão na mesma situação que você. Isso que é importante, né, Marcelo? Acho que na hora de E formular a uma coisa pergunta, né? importante também, Paulo, é as pessoas. Alguns aqui fazem de boa fé, não é nada errado com isso, mas para proteger vocês, gente, não use seu nome de verdade, tá? Faz Porque sentido, né? às vezes é uma coisa que, entendeu? Você está colocando sua informação aí no ar para várias pessoas, né? Então, às vezes usa um nome como Mito 3M. Né? Você conhece? Você sabe quem é? Não, não sei Ah, quem é, eu também não mas sei. pelo menos ele não usou o nome dele, né? Então, Então tá, olha só. É... Michel Eustáquio. Não dá para saber se... às vezes também as pessoas usam contas de outras pessoas também, tem isso, né? Doutor Marcelo, beleza. corre o risco do processo EB2NW ficar mais difícil para o próximo ano fiscal? Boa pergunta, Marcelo. Será que já está ruim? Pode piorar? A tendência é melhorar e o motivo é simples. O EB2 está na categoria, obviamente, como numericamente está entre o EB1 e o EB3. Então, o EB1, o que sobrar do EB1, que não usou, os valores que não usaram, os vídeos que não usaram, eles transbordam para o EB2. Então, não somente o Visa Boletim está só em julho do ano passado, que é pouco isso, não é um atraso tão grande assim, mas eu imagino que vai liberar em outubro e não vai voltar a ficar tão assim, porque também está sobrando vistos no EB1. E tudo sobrar no EB1 vai para o EB2. Então, Agora, o Marcelo, só me fala uma coisa. A gente sabe que tem toda essa situação e tem aquela questão dos consultores que fazem e vão entuchando os casos de EB3, por exemplo, que daí a fila vai diminuindo. Falando de EB3, né? Tem uma solução exatamente. O para problema do isso? EB3. Hã? Tem uma solução para isso, Marcelo? Teria, né? O Congresso tem que aumentar os números, que são números defasados dos anos 70, né? Mas, na verdade, não vão fazer. Sério? Isso a gente sabe disso. Agora, os anos são muito defasados. Os números que tem na imigração hoje, de Green Card, tudo é muito defasado. São números dos anos 70, onde a realidade é Nossa, muito diferente isso é de louco. hoje. E agora, no EB3, nós temos o EB3 Skilled Professional, que não tem fila. Esse tá beleza. E temos o Unskilled, esse é que tem a fila. Por quê? Porque essas agências de EB3 aí, que chamam de, né, EB3 Unskilled, que consegue o empregador, né, aqueles casos lá que eu acho bem questionável, né? Então, aquelas agências estão fazendo muitos processos ao mesmo tempo e está realmente acabando
o número de visas, porque são 10 mil por ano só. Então, Prohibited and Unskilled, eu não sei quanto tempo mais vai levar, mas como agora está mais difícil eles venderem, né? Porque eles vendem isso daí como se fosse uma mercadoria, né? Então, como está mais difícil eles venderem agora, porque eles vão ter que falar, a não ser que eles enganem as pessoas, mas se for falar a verdade, vão dizer, olha, isso aí é para daqui a 3, 4, 5 anos, ninguém vai querer fazer. Então, talvez agora equilibre, né? E tenha menos casos. Mas é aquele caso muito sério, né? Principalmente porque eles estão roubando espaço de pessoas que teriam um caso ok, né? Esse que é o pior da gente imaginar. Tipo, dá uma Exatamente. raiva, vou falar para você. Demarim Barbosa. Boa noite, doutor Marcelo. No processo do waiver, depois que faz o fingerprint, quanto tempo para o processo ser finalizado? Boa pergunta. Boa pergunta, mas está faltando algumas informações. Eu não sei que tipo de waiver que está falando, se é o waiver provisional, se é o não provisional. Tem diferença de processo nesse caso? Não é tudo waiver, não? Não, um é o 601, que é o waiver que você faz aqui mesmo, e tem, ou melhor, quem está fora já, e tem o waiver provisional que você faz aqui dentro para já sair perdoado. Então, são procedimentos bem parecidos, o formulário é diferente, por bobagem lá, muito pouca coisa, mas são waivers diferentes. Eu imagino que tem processamento também diferente, né? Então, na pergunta ele perguntou quanto tempo vai levar, no caso, depois do fingerprint, né? Então, Isso. hoje o waiver está levando, segundo a gente tem verificado aqui, em torno de 3 anos e meio. Mas, não se assustem, a imigração está já com um plano que anunciaram ano passado de que todo waiver vai levar 6 meses só. Isso a partir de setembro, até setembro desse ano, que é quando termina o ano fiscal 2023. Então, se vai começar a fazer com os novos assim, eu imagino que também vai dar vazão aos velhos que estão lá pendentes, né? Então, eu acho que o futuro vai ser bem melhor. O futuro próximo vai ser bem melhor para quem está aplicando para o waiver. Carlos Almeida. Doutor Marcelo, é possível solicitar um Premium Processing para um processo de green card de filho residente permanente? Está levando muito tempo. E se eu posso trocar de advogado após o processo ter sido protocolado? 2 perguntas que eu acho que vale muito a pena a gente entender como é que funciona isso. A segunda parte aí, no caso, ele quer fazer um outro processo? Não, ele quer trocar de advogado depois que o processo foi protocolado. Pode, isso aí você pode ter o advogado que você quiser no processo, não tem nenhum problema. Agora, você pode fazer a pergunta de novo, Paulo, porque eu me perdi em alguma parte aí que eu não estou conseguindo ligar. Vou começar de novo. Ele falou o seguinte, eu posso solicitar um Premium Processing no processo de green card para filho de residente permanente? Não. Não pode? Não tem como? Não, porque não tem prêmio próximo para processo de família. Boa. Porque ele está falando aqui que está levando muito tempo. Nesse caso aqui é demorado mesmo, né, Marcelo? É demorado mesmo. E é outra coisa, muita gente, às vezes, quando é um processo, por exemplo, filhos maiores, né, leva às vezes 8 anos o processo, 7, 8 anos o processo, beleza, tudo bem. Mas aí a imigração também não aprova a petição familiar. E muita gente se aborrece com isso, mas é até melhor que não aprove. Porque quando aprovar, começa a contar o caso daquela lei do CSPA, que é o que protege o status da criança. E aí muitos dependentes podem ficar de fora se a imigração aprovar logo o processo e ficar só esperando pelo Visa Bulletin. Mas respondendo a pergunta da pessoa aí, não tem Premium Process para processo de família. Agora, trocar de... Um dia tem. Mas trocar de advogado pode trocar a qualquer momento, não tem problema nenhum. É um formulário simples que você preenche, manda para lá, tá feita a troca, né, Marcelo? Super tranquilo também, né? Uhum. Então tá. Mac Flávio. Boa noite, minha namorada tem green card por asilo e estamos para nos casar. Quanto tempo demora um processo assim para quem veio com visto de turista? Sim, ela está como residente e ele vai se casar com uma pessoa, já se casou, vai se casar, né, com uma pessoa que é residente. Então, nesse caso aí, infelizmente, ele pode entrar até com processo. Deixa eu ver o Visa Bulletin aqui, porque teve uma mudança que a imigração publicou. E é até bom que a gente olhe isso aqui agora. Porque, na realidade, ele tá... É aquela história... É como se fosse um casamento normal de uma pessoa que está aqui com uma pessoa que é residente, né, Marcelo? Não tem mas distinção, é porque né? tem o ajuste de status. Eu quero ver só que dado que a imigração está usando. Porque no Visa Bulletin pode entrar, porque está current. Mas eu quero ver no Visa Bulletin lá para família.
Aqui para família, vamos usar date for file. Então tá, então beleza. Então nesse caso, para a família, tá current, para F2A tá current, para você entrar com um ajuste de status para o cônjuge, mas o problema é receber o green card. Então, para receber o green card, que é aquela final dates, final action dates, eles estão chamando agora os carros de 2020. Então, 3 anos aí. mas pode ser que a fila mude agora em outubro também. Então, é bom começar lá de qualquer forma, que a pessoa vai ter permissão de trabalho, vai ter permissão de viagem, vai tirar o social, vai ficar legal no país. Eu acho que muita gente fica preocupado. Né? Muita gente fica preocupado com essa situação de estar aqui sem ter um green card, por exemplo, mas está no processo, já está com o seu work permit que tira, que agora os work permits estão vindo com um tempo de validade bem maior do que o normal, né? A maioria foi renovada agora para 2 anos. E, poxa, você pode ir e vir aqui dentro do país, o país é gigante, tem tanta coisa para fazer aqui, né, Marcelo? Eu acho que é um pouco de ansiedade, eu sei que a gente quer, mas é aquela famosa situação, mas é que eu quero ir para o Brasil. Pô, peraí, meu. E se é por asilo, você também não pode ir para o Brasil. Não tô falando do caso dele, não. Tô falando de várias pessoas que eu tenho conversado e falam, mas não chega nunca. Tá arrumado aqui, não vai ter problema nunca. Então, o Rafael Zacarias, ele fala o seguinte, doutor, eu tive o EB2NW aprovado com Refile como Self-Application e acabei de receber um RFE médico do Refile. O primeiro I-485 não chegou a cair. Eu posso e devo pedir o cancelamento do primeiro I-485 junto aos exames? Não sei, porque eu não sei se você estava no status quando fez o segundo I-485. Então esse aqui é o problema, porque se você estava fora de status, estava só pelo primeiro I-485, a imigração pode não considerar isso como mantendo status, e que não é realmente, e aí eles podem negar o segundo ajuste de status e também o primeiro. Também tem que ver a data que negou os 140 para ver se foi antes ou depois que entrou o segundo ajuste de status. Então, seria bom, para esse caso aí, uma consulta com as datas certinhas. Do primeiro processo, quando entrou, quando deu entrada, quando foi negado, quando entrou o segundo ajuste de status, e quando entrou no país e até quando ficou o status temporário não imigrante. Para a gente poder fazer uma análise disso aí. Análise rápida, mas tem que ser feita com as datas todas, né? Deixa eu só dar um recado para quem está em casa, porque é o seguinte, num caso como esse, o próprio Marcelo está falando, olha, precisa fazer uma consulta. Por quê? Muita gente confunde, inclusive, que está aqui no programa, que vai fazer uma consulta com o Marcelo. Não, não vai. Você vai tirar suas dúvidas extremamente básicas, né? E muitas vezes até extremamente específicas, mas que podem ajudar outros casos específicos de outras pessoas. Isso é muito legal. A gente sempre fala que o nível de quem assiste o nosso programa aqui, o Imigração, ele é um nível muito alto, inclusive, porque às vezes já vem o negócio pronto, o Marcelo só fala sim ou não, e isso é muito legal. Mas o mais importante é você consultar um advogado de imigração. E a gente sempre fala da Gondim Law justamente porque eles têm uma equipe que é simplesmente sensacional, com advogados que estão lá para ajudar você em todas as áreas possíveis. Então você não tem só advogado que cuida de EB3, você tem um advogado que cuida também da área de família, você tem um advogado que cuida dos EB2, você tem os advogados que fazem até mudança de status também, que o Marcelo tem feito também para alguns casos. Então, fora isso, você tem uma equipe imensa de paralegals que estão licenciados para trabalhar aqui nos Estados Unidos e ajudar você no seu caso. Então, gente, preste bem atenção, você precisa entrar em contato com a Gondim Law e dá só uma olhada nisso que eu tenho para você. Imigrar não é algo simples, mas a Gondim Law conta com um time de advogados experientes e licenciados para te ajudar nessa decisão. Estamos aqui para resolver sua situação imigratória através de Green Card por trabalho, família, asilo, investimento e habilidades excepcionais. Fale com quem tem credibilidade e confiança. Gondim Law. Aqui o seu sucesso é a nossa meta. Agende agora mesmo uma consulta pelo site www.gondimlaw.com. Tá aí www.gondimlaw.com. Tá bonito ali, hein? Vou dizer que sim. Hoje eu vi o João, na realidade foi o João que estava fazendo hoje um vídeo no Instagram explicando coisas. Então tem que seguir também no Instagram, que sempre tem dicas, né, Marcelo? Tem, sim. É bom sempre estar no Instagram, também no YouTube, também apertar o botão de subscrever e também o botão do sininho, porque aí você tem... Nós vamos fazer aqui, daqui a mais um tempo, vamos fazer umas lives relâmpago, tipo assim, um cliente não compareceu,
para a entrevista, está aqui horário perdido, eu vou abrir ali a live rapidinho no Instagram, tirar umas perguntas de quem tiver disponível aí que puder entrar e ver se eu posso ajudar alguém naquele momento que eu não tenho nada para atender aqui, porque o cliente deixou de aparecer, ou eu estou dirigindo às vezes para ir para alguma audiência, alguma coisa assim, estou naquele tempo lá. Então eu vou usar esse tempo para poder ajudar mais pessoas. Então a gente vai fazer umas lives relâmpago. E você só vai ficar sabendo se subscrever para o nosso canal, obviamente, né? Exatamente. Olha só, muito legal o que vai acontecer no canal do Gondim essa semana. Aliás, amanhã é que tem uma live específica para quem é fisioterapeuta, né, Gondim? Isso, tem o grupo de Carolina Alcântara, que é uma pessoa que... ele tem uma empresa aqui, no caso, ela é uma fisioterapeuta, já está aqui há muitos anos, e ela ajuda pessoas, fisioterapeutas, a fazer a parte da inscrição para tirar a licença. Ela tem um material de treinamento para ajudar a fazer a prova do board de fisioterapia, né? Então, ela nos convidou para fazer essa live amanhã, às 5 da tarde, horário da Califórnia. Para ela vai ser 8 da noite, que ela está na Flórida, e estaremos aí. 9 da noite para quem está no Brasil, 1 hora antes de começar o jornal. Olha só, o Henrique Rodrigues fala o seguinte aqui: EB2NW aprovado, o I-140. Existe algum prazo para eles finalizarem o I-485? Se houver, o que eu devo fazer? Não, o 485 deve ser finalizado normalmente, né? Depende do FBI dar o clear, né, das suas impressões digitais. E o resto deve ser tranquilo aí Agora, é difícil saber se é um caso antigo, se é um caso mais novo. Os casos mais novos estão indo bem rápido. Teve uma pessoa que conseguiu o green card, de quando entrou o 140 com 485 até o green card, em 5 meses. Mas não é comum isso, tá? Então, eu imagino que se você está com o 140 aprovado e o 485 está pendente há um certo tempo, eu imagino que uns meses mais para frente, talvez até agora no meio do ano, ou segundo semestre desse ano, você vai ter seu green card. Olha aqui, o Theo de Moura, ele fala o seguinte, ó. Teve uma atualização para ajuste de status para casos de asilo. Vamos completar 1 ano em agosto, mas já estamos aplicando. Como funciona essa atualização? Esse tipo de ajuste, esse tipo de ajuste passa por entrevista? E quanto tempo geralmente até chegar ao green card? Tudo numa pergunta só aí, Marcelo. Dificilmente vai ter entrevista nesse caso aí, tá? Eles querem ver que você está morando aqui realmente no país, tal, e é com base no status de asilo, de asilado. Então você vai entrar com ajuste de status, que é o mesmo que seja qualquer processo de imigração que a pessoa está aqui nos Estados Unidos, e eu imagino que vai levar entre 6 meses e 1 ano para ter o green card. Para esses processos de asilo agora vai ser assim? Eu imagino que sim, porque já tem um asilo já aprovado, né? Já, então. Enfim, então é só ajuste de status. Se no caso ele está completando 1 ano, e se for o caso dele não ter entrado com o asilo, ele entrando agora, aí o tempo é maior, né? Nesse caso seria. Então tá bom. Frango Gel, EB3 Unskilled, somente em outubro mesmo? Qual que é a sua opinião? A opinião é que seria em outubro ou mais, né? O Unskilled até pode passar de outubro, você pode só movimentar a fila um pouco, mas não ficar totalmente current, né? Como é aquele Czinho, né? Porque eles estão com a fila para 3 anos e pouco para trás, então eu não sei se vai liberar, porque são só 10 mil para essa categoria. Não sei se eles vão liberar isso daí para outubro, né? Valdira Val, Dr. Marcelo e Paulo, eu estou de férias em Florianópolis, no Brasil, mas com uma grande saudade daí. Um abraço e Deus abençoe vocês. É só uma mensagem mesmo para falar que estava com saudade daqui, viu, Marcelo? E boa viagem de volta. Amém, isso aí. Nanda, boa noite, doutor Marcelo. Eu tenho uma filha que nasceu aqui diagnosticada com epilepsia e autismo. Tem como solicitar uma residência permanente devido a ela fazer acompanhamento médico? Bom, aí é um caso de, se você tiver já 10 anos que está aqui nos Estados Unidos, está morando aqui há 10 anos já, e a imigração começar um processo de deportação contra você, poderia qualificar para o Cancellation of Removal. Que aí, se o juiz aprovar, vai virar residente. Que é aquilo que a gente fala sempre, na realidade, né? Que existe essa possibilidade. Não é que é um visto específico para autismo. Muita gente pergunta isso, inclusive, meu filho tem autismo, não sei o quê. Não é um visto específico para isso, né, Marcelo? É uma situação específica. Na corte de imigração, você vai ter que demonstrar que o seu filho ou o seu parente qualificante vai sofrer muito e de forma incomum. Tá? Então não é para sofrimento, porque se eu for deportado, meu filho vai ficar sem mim aqui. Bom, qualquer filho sofreria com isso aí. Mas tem que ser um sofrimento a mais. E aí o caso de ter epilepsia
e tem o tratamento que vai acompanhar, o sofrimento vai ser incomum, vai ser mais forte e incomum em relação a outras crianças que podem perder os pais por deportação. O Michel faz uma pergunta aqui que é bastante interessante. Marcelo, qual que é a profissão melhor para emigrar pelo EB2NW? Enfermeiro ou analista de sistemas? Depende muito da situação, do currículo de cada um. Se o currículo tiver comparável em termos de tempo, experiência, formação, tudo isso, eu iria pelo de TI porque é a área do STEM. Mas a enfermagem não entra no Szinho lá Ah, não tem H, né? É H no Nem caso, né? sempre. Não, Nem de M, sempre entra. né? M que é medicina, é isso, não é? Não. STEM é matemática. Matemática, isso. Ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Isso, eu sou, enfim. Mas tem essa questão da saúde, que também conta muito essas profissões de saúde, né? Não, é muito bom fazer para enfermeiros e quase sempre sai aprovado. O problema é que o TI tem aquela margenzinha por ser parte do STEM. Entendi. Tá certo. Cal USA, boa noite. Eu solicitei a segunda via do I-797A, mas já faz 7 meses até agora nada. Eu tenho só o número do recibo. Existe alguma forma de eu consultar o status disso? Tem que fazer inquiry, eles podem falar que não localizaram o processo. Isso aí, teve um caso nosso que aconteceu isso daí, ficou 3 anos sem conseguir localizar e agora veio aí com RFE tudo. Então isso aí é uma situação difícil quando acontece isso, né? Talvez fazer um FOIA. O FOIA é um santo remédio para tanta coisa, mas demora, né, Marcelo, o FOIA normalmente, né? Não, com poucos meses recebe logo. Ah, é? Ah, então tá bom. A Fran, tô no EB3, ainda não tenho parole. Se algum dependente meu for para o Brasil, perde o processo? Pode voltar com visto de turismo, caso perca? Qual é o trâmite? Boa pergunta. Ele está aqui fora de status, né? Eu acredito E que tem um sim, parente né? querendo visitar. Então, tem um parente que está querendo, tem um dependente dele que quer ir para o Brasil, que deve estar no processo também, mas não receberam parole ainda. Não, se sair do processo, se estiver esperando o parole sair do país, daí perde o processo de ajuste de status. Mesmo sendo dependente. Dependente ou principal. Ah, então, olha, boa informação e um aviso, tá, para as pessoas. E se Olha for o só. principal, pior ainda, porque aí todo mundo vai perder no caso, né? Porque aí o pessoal não pode pegar o green card aqui, os dependentes também não vão poder. Faz todo sentido. Olha lá, o Michel. Existe algum tipo de doença que pode causar a reprovação nos exames para o green card? Boa pergunta. Eles checam, na verdade, doenças como sífilis, tuberculose até um certo ponto, né? Tinha uma época que eles checavam para AIDS também, hoje não checam mais para isso. Então, tem uma lista de doenças lá que eles checam, doenças transmissíveis, né? Mas mesmo assim você Hepatite. pode fazer um waiver. Ah, pode fazer um waiver, então? Pode fazer um waiver em alguns casos. Entendi. Tem umas Eu hepatites nunca aí, fiz para ninguém, na principalmente, né? verdade. Eu nunca precisei fazer. Eu nunca vi. Eu sei que antigamente era mais forte, principalmente naquele período dos anos 80, 90, a questão do HIV, que era bem complicado naquela época, né? Mas, Exatamente, enfim, agora o negócio está bem mais tranquilo, bem diferente. Thalita Silva. Olá, doutor Marcelo. Meu namorado, ele tem um green card há 4 anos, completa 5 anos agora em janeiro. Quando ele for fazer a cidadania, nós podemos aplicar o green card para mim junto? Ou temos que esperar a cidadania dele? No caso, ele tem quantos anos mesmo? Ele tem 4, completa 5 em janeiro. Em janeiro. Então ele pode começar a cidadania dele em novembro, outubro. Outubro para novembro desse ano já pode começar a cidadania dele. Tá. E aí E ele qual foi a pode. outra pergunta? E se ele pode aplicar o green card para ele também, para ela também, junto com a cidadania? Pode, inclusive já estão casados, né? É bom que estejam casados já, porque vai levar um tempo e é bom chegar na entrevista já como casado, porque se ficar menos de 2 anos vai pegar um green card condicional. E tiver mais de 2 anos de casado, vai pegar um green card definitivo. Então, isso importa, né, também. Tá. O Theo tá falando aqui, ó, eu perdi a resposta, poderia responder novamente? A gente vai dar essa moral, Marcelo? Olha só, ele fala o seguinte, ó. Ele falou aqui, ó, teve uma atualização para ajuste de status para os casos de asilo, nós vamos completar um em agosto, mas já estamos aplicando. Como funciona essa atualização? Esse tipo de ajuste passa por entrevista? Eu acho que ele, na realidade, ele está completando 1 ano aqui e vai aplicar para o asilo agora, Marcelo.
Não, ele não falou que ele tinha um asilo aprovado e tinha que entrar com ajuste de status? Não, ele está aqui, ó. Teve uma atualização para o ajuste de status para os casos de asilo. Então quer dizer que ele já está com tudo aprovado? Então, é ajuste de status, está aprovado já o asilo dele. Então tá. E aí, vamos completar um ano em agosto, mas já estamos aplicando para o ajuste de status, então, é isso? Será? Como funciona essa então, atualização? Ele vai entrar com ajuste de status, aí ele vai levar talvez 6 meses a 1 ano e aí depois vai ter o green card. Ele acabou de falar que eu já ganhei o asilo já. É isso mesmo. Ele ganhou o asilo, então ele é asilado já. Foi isso que a gente respondeu lá também. Foi isso que eu entendi também, mas é porque às vezes confunde muito essas coisas, né? Então, 6 meses só para o ajuste de status? 6 meses a 1 ano. Pode ser que passe também de 1 ano. É muito difícil prever dados com a imigração, né? Mas eu imagino que 6 meses a 1 ano seria um tempo razoável. Uhum. Então tá aí, Theo, respondido para você. Eduardo Anastácio. Boa noite, senhor Marcelo. Senhor Marcelo, hein? Uma amiga foi na entrevista com o marido, mas ela disse que eles erraram 6 perguntas. É possível enviar uma carta de correção ou solicitar alguma coisa? Ela disse que ficou muito nervosa na entrevista. Isso aí é uma coisa meio incomum, porque as perguntas que são feitas são bem fáceis, né? Então, quando a pessoa erra perguntas fáceis, eles acham que o casamento é falso. Então, seria bom... não dá para mandar a resposta depois para mudar a resposta que deu, né? E mandar por escrito. Não tem como fazer isso. Mas provavelmente vai ter uma outra entrevista ou vai vir um Request for Evidence, um RFE, ou até um NOID, Notice of Intent to Deny. E aí... Ou até mesmo pode vir o caso negado. Aí pode fazer uma apelação e entrar com outro processo, né? Então, e aí é essa hora que precisa ter mesmo o advogado junto para decidir qual é o melhor caminho, né, Marcelo? Não dá para ficar no achismo, né? Exatamente. Então, tá aí. Correto. Carlos Almeida, doutor Marcelo, a partir de quantos anos morando nos Estados Unidos o residente permanente já pode aplicar cidadania? Pergunta básica e importante. São 5 anos de Green Card. Com 4 anos e 9 meses pode começar a aplicação. E se for para o casamento com o americano, são 3 anos. Se estiver casado. Se ainda estiver casado, estiver aguentando um ou outro ainda. Tá bom. João Paulo, pergunta o seguinte. Boa noite, doutor Marcelo e PS. Eu vivo com a minha esposa há 15 anos, mas eu não sou casado. Está aguentando há muito tempo já, hein? Mas olha só, é a segunda parte aqui, ó. Mas eu não sou casado oficialmente. Eu posso declarar... mas eu posso declarar ela no meu imposto de renda? Aí já é pergunta de contabilidade. Você sabe alguma coisa disso, Marcelo? Não pode, porque não é casado, né? Então, mas o contador vai lhe avisar sobre isso aí, entendeu? Deve ter uma coisa especial aí para casamento, mas é porque common law marriage não é aceito aqui ainda na lei federal. Então, seria bom você realmente falar com o contador isso aí. E quando for casar, só depois de casado, então já sabe que é só no ano que vem se separar de enrolar ela nesses 15 anos e casar com ela logo. Né, Marcelo? Bem por aí. Silva, tenho 3 anos aqui, eu vim de visto. Eu ainda posso aplicar para o asilo, por exemplo, caso eu tenha um caso forte? Ele agradece. Bom, tem a barreira de 1 ano aí, né? Então, 1 ano já passou, então você já está proibido de aplicar para asilo, a não ser que prove que houve alguma alteração nas circunstâncias no país de origem. Eu não imagino que você possa falar do Brasil que mudou nesse último ano aí, nesse último tempo aí, que você agora está tendo essas ameaças ou esse perigo. Então, se for o caso, pode, mas normalmente você está barrado de fazer asilo porque passou de 1 ano. Ananda, eu já li aqui. Então, Simone Carla de Carvalho, quanto tempo está demorando a resposta do Labor Certification? A minha foi aplicada no começo de agosto de 2022. E ela agradece. Eu olhei hoje para um cliente, 271 dias. Meu Deus. 9 meses e 1 dia. Para o Labor Certification, quer dizer, antigamente era 4 meses, já está mais que o dobro, Marcelo. Eu já fiz até de entrar na sexta-feira e aprovar na segunda, em 2005, quando começou esse programa eletrônico aí. Mas agora está levando 9 meses, realmente. Mas aí o empregador, ele perde, vai ficar 9 meses sem ninguém trabalhando na vaga. É uma coisa estranha, né? Mas é assim. Meu Deus. Sabe o que eu fico pensando às vezes, Marcelo? Tem mais pergunta aqui, inclusive, mas assim, sabe o que eu fico pensando? Essas pessoas que estão lá, legisladores, que têm os empresários que apoiam elas nunca conversaram a respeito disso? Será que elas nunca passaram por um problema desse, meu Deus? Eu não consigo entender como é que acontece esse tipo. A gente bate esse papo aqui
E às vezes a gente nem precisa de ninguém trabalhando aqui e tal, por esse período, etc. Mas a gente sabe de muitas empresas que precisam e que procuram esses funcionários. Será que eles não batem esse papo lá no Congresso? Não? Tipo, Os republicanos têm a retórica de que imigrante não presta. Então, se algum imigrante em um estado que não é purple, que é daquele vermelhão mesmo lá, né, algum imigrante, algum congressista quiser entrar com a lei pró-imigração, não vai conseguir nem se eleger na próxima eleição. Porque a retórica que foi colocada é que imigrante não presta, tal. Então, se faz alguma coisa para imigrante, para perdoar os imigrantes que estão aqui indocumentados, ou criar números de imigração mais compatíveis com a regra do país hoje, esse político vai perder os votos no estado de origem, na próxima eleição. isso é da boca para fora, porque a gente sabe, por exemplo, eu não vou falar qual, mas aqui no estado mesmo a gente sabe que tem representante do povo que contrata imigrantes sem documento. Então é da boca para fora. É da boca para fora isso. Os republicanos têm essa hipocrisia, né? Eles gostam de contratar pessoas indocumentadas para trabalhar na casa deles, para trabalhar nas lojas deles, nas empresas e tal. Mas na hora de chegar no Congresso lá, para passar para o público, não, o imigrante não presta, não vamos fazer nada para perdoar quem está aqui indocumentado. É o cúmulo do absurdo isso. Mas enfim. A Ieda Martinello, formação em fisioterapia fora de status, pode aplicar para Green Card por profissão? Depende, tá quanto tempo fora de status? Mais de 6 meses não pode. E tivesse alguns meses também, não vai poder também, porque já vai entrar o Visa Boletim somente em outubro, talvez. Então, para entrar com ajuste de status, tem que ter 6 meses no máximo que vencer o último status. Não pode passar mais do que 6 meses. Então, nesse caso aí, só fazendo um waiver se tivesse o parente qualificante, né? Aliás, já que a gente estava falando disso, a pergunta sobre essa questão da fisioterapia, amanhã tem live com o Marcelo Gondim lá no canal do YouTube e também no Instagram da Gondim Law falando sobre os fisioterapeutas. Então você não pode perder. Se você está no Brasil, também é importante você entender como é que funciona isso. Tem muita gente procurando formas. É aquela história, só vai cair no coiote quem não tem informação. Ainda vai cair errado. Se você tem informação, você consegue chegar nesse país de maneira legal. Tem N jeitos, N maneiras de você fazer isso. Eu não estou criticando quem vai, eu acho muito errado, mas enfim, às vezes é a última saída que a pessoa encontra, só que perde muito depois para você conseguir uma legalização aqui. Então presta bastante atenção nessa situação aí. Araújo JJ, EB2NW. Olá, aplicar o EB2NW esse ano de 2023, existe a possibilidade do aplicante receber a permissão de viagem? Ainda esse ano deve ser, né? Bom, só se for em outubro, né? Quando começar a entrar com ajuste de status, se liberar o Visa Boletim. A não ser também que libere antes. Tá certo. Cíntia Rosa. Paulo Sérgio, poderia me responder, por favor? Eu sou a Cíntia Rosa, eu tô aqui em Savana. O meu processo está há quase 5 anos e o meu work permit só chegou agora. E abri a minha empresa. Algum conselho? Não, e agora você está com permissão de trabalho, pode abrir empresa, né? Ah, então isso é importante, né, Marcelo? Com permissão de trabalho, você pode abrir empresa, você pode trabalhar onde você quiser, tá liberado. É aquilo que eu falo, tira uma tonelada de dúvidas e de questionamentos das suas costas, né? De culpa também. Com certeza. Então pronto, viu, Cíntia? Já meu. Você já abriu a sua empresa, vai fundo, se joga mesmo. Rafael Moura. Olá, boa noite. EB3 com 485 dias pendente. Não, desculpa. EB3 com 485 pendente. É o remédio, Marcelo. É o remédio. Aí você toma o Gardenal. Vamos lá. Você toma um remédio para dor, dá isso, entendeu? Meu filho completa... Eu não posso mostrar, mas se mostrar eu vou brigar, então. Meu filho completa 21 anos em maio. Teve um problema no trânsito. O que vocês acham ele aplicar para o F1 para uma possível reaplicação de ajuste, caso for negado? Ele falou de trânsito? Eu acho que teve um problema no trânsito. No trânsito do quê? Do processo? Será que é isso? O EB3 dele está com 485 pendente. O filho completa 21 anos em maio, teve um problema no trânsito. O que vocês acham? Ah, deve ser batida de carro, alguma coisa, algum acidente. O que vocês acham dele aplicar para F1 para uma possível reaplicação de ajuste, caso for negado? Mas ele está com... eu não entendi essa pergunta, para falar a verdade, Paulo. O que é do trânsito aí? Não entendi nada disso aí. Será que ele foi ter um problema no trânsito com DUI, por exemplo? Bom, aí pode ser, né? Vamos ver a pergunta novamente, por favor?
Ó, o Jota Como é está a tentando me pergunta explicar. O I-485 dele, do EB3, está pendente. O Tá filho pendente. dele completa 21 anos agora em maio. E ele teve um problema no trânsito. Se for negado o I-485, você acha que ele deve aplicar o F1 para uma possível reaplicação do ajuste? Eu acho que vai ser difícil conseguir a repressão do ajuste, porque uma vez que você demonstrou que tem intenção de migrar, não pode mais depois pedir um status de estudante, né? Porque não vão dar para você. Entendi. Então tá aí, Rafael. É, foi hit and run. Essa que foi a história, viu? Foi um hit and run. Eita, Bateu e já é fugiu. complicado. Aí, então é problema com justiça. Então vamos colocar assim, hit and run. Dayana RP, boa noite. Minha mãe está em processo de cidadania e está adotando a sobrinha dela no Brasil. A mãe dela faleceu e a menina está sofrendo muito há 3 anos. O processo da adoção ainda não foi finalizado. Ela precisa muito trazer a menina. Já tentou visto de turista e foi negado. Existe alguma outra forma para ela conseguir? Não, infelizmente não, porque já foi contada uma história, tem todo um registro dessa história agora, você não pode agora dizer que é uma coisa diferente. Então, nesse caso, infelizmente não, Paulo. Mesmo que termine o Quanto tempo vai processo, levar para sair a adoção? diz que ainda não foi finalizado, não dá para saber, não citou, não deu detalhes, né? Aí é difícil realmente. Tem que fazer uma análise melhor do caso, Marcelo, você acha? Tem que ver a idade da pessoa, ver se pode fazer, daqui a pouco conseguir, talvez um visto de turista, mas se tiver alguma coisa na imigração já para imigrante, já não vai poder fazer. É que ela fez um Então, visto de turista que foi negado já, né? A e menina agora fez a fez. adoção, está pendente, né? Uhum. Não sei, Paulo, não estou achando muito viável, não. E se sair da adoção, você acha que é mais fácil, Marcelo? Já vai ter que demonstrar, né, que tem condição de morar aqui no país, tá? Porque já é negado uma vez, né? Aham. É. Marcelo Blaso, eu vou perguntar para quem sabe. Eu fiz saída definitiva do imposto de renda e já tenho meu green card. A minha contadora disse que não preciso declarar o meu investimento no Itaú e a casa, pois eu não sou cidadão aqui. Procede? Aqui no caso do Brasil, né? Ele está no Brasil? Não, ele está aqui, né? Então, agora me apagaram a pergunta aqui, eu já me... Ele está Tá. aqui, porque justamente ele já deu saída no Brasil lá, como, Lá. né? Então, lá no Ele, Brasil. Então, ele está aqui nos Estados Unidos, ele quer isso. saber agora. Se ele precisa declarar os bens dele, eu acho que do Brasil no imposto de renda, daqui, por exemplo, né? Já que ele não Isso declara aí mais tem, lá. isso aí tem que perguntar muito a quem sabe, que É. não vai ser eu. É um contador. Viu, Marcelo? Peça para um contador isso aí, porque eu sei que pode parecer a mesma coisa, mas não é parte da mesma coisa, porque isso é contabilidade, tem regras, e regras mudam todo ano, são diferentes, entendeu? O bracket muda todo ano. Então, fale com o contador que é melhor, que eu não quero dar um conselho errado para você. Marcelo, ele ainda não está fazendo imposto de renda, né, Marcelo? Ainda, né? Daqui a pouco vai abrir uma salinha aí só com Mas não é contador. para mim, não. Estela Rosendo, morando nos Estados Unidos há 6 anos, se tiver uma empresa querendo aplicar para regularizar o status do funcionário, é possível? Se tiver um parente qualificante, ou se estiver mantendo o status legal, pode. Então, depende, na realidade, de ter essa situação ok no país. Imagina que não é, porque você falou, 6 anos 6 aqui anos já morando está aqui, nos Estados Unidos e tal, então tem que ter um parente qualificante para fazer o waiver, senão não Provisional dá. waiver. Provisional waiver. Michel, doutor Marcelo, uma grande dúvida. Se eu for para os Estados Unidos e fizer a mudança de status para estudante, é importante mostrar para o USCIS como eu me sustentei até o Work Permit sair? Pode ter o I-140 negado por não conseguir provar isso? Ou eles não fiscalizam? O extrato bancário e cartão de crédito pagos com dinheiro vindo do Brasil é uma opção? É uma opção, eles não fiscalizam por 140, mas eles não é obrigado também a perguntar isso para o 485, está no formulário essa pergunta, mas eles não vão talvez investigar. Mas se investigarem, vai ter que provar como se mantiveram aqui até receber a permissão de trabalho. Então tá, então é isso. Marcelo, acho que temos. Por hoje deu aí um monte de gente, o programa até foi um pouquinho
além do horário que a gente chegou um pouquinho mais tarde, depois eu vou explicar por que lá no SBR News. Você quer saber por que assistiu o SBR News? Não vou contar aqui não. Tá? Marcelo, obrigado mais uma vez. A gente sabe que toda quarta-feira você pode vir aqui, fazer sua pergunta, o Marcelo responde e a gente fala de imigração. O que é mais interessante nessa situação é que você é quem manda e o Marcelo sempre está aqui para responder você. Amanhã, então, tem uma live com o Marcelo falando sobre fisioterapia, para os fisioterapeutas em geral. Na semana que vem, eu imagino que o Marcelo já está preparando mais uma live geral de algum assunto específico também. Geral, que eu digo assim, para processos gerais, né, Marcelo? Daí é na próxima quinta-feira, né? E claro, você pode rever esse programa nas nossas redes sociais, também no sbrtv.com e claro, lá na página do Gondim, no canal do Gondim também, que logo, logo vai estar disponível lá. Marcelo, mais uma vez, obrigado, uma boa noite para você, até quarta-feira que vem. Igualmente, até a próxima. Prometo que semana que vem eu faço de pé o programa. Tchau, Marcelo, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Tchau, valeu. Para você que está em casa, obrigado. Uma boa noite. Está começando em instantes o SBR News. Eu espero você lá. Valeu. Tchau. Boa noite. Imigrar não é algo simples, mas a Gondim Law conta com um time de advogados experientes e licenciados para te ajudar nessa decisão. Estamos aqui para resolver sua situação imigratória através de Green Card por trabalho, família, asilo, investimento e habilidades excepcionais. Fale com quem tem credibilidade e confiança. Gondim Law. Aqui o seu sucesso é a nossa meta. Agende agora mesmo uma consulta pelo site www.gondimlaw.com.